Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre cinema, parte número 3. Só lembrando pra gente, então, cinema significa registro do movimento. Então, o termo certo é cinegrafia. E ele foi listado numa lista de artes, no caso, foi feito em 1923 pelo Ricciotto Canuto. Lembrando que nessa época as vanguardas europeias estavam acontecendo e ele resolveu fazer uma listagem de todas as artes conhecidas e colocou uma colocação para o cinema e colocou na colocação número 7. Por isso que o cinema é conhecido como a sétima arte. E outra coisa bem interessante é que nós temos, na modalidade de cinema, nós tivemos grandes evoluções. O primeiro cinema, que era o cinema mudo, tinha 16 a 20 frames por segundo, por isso que você vê aquela coisa do movimento meio cortado, parece que a pessoa congela um pouquinho no cinema mudo e depois volta a funcionar. Nós temos, o cinema atual são 24 quadros por segundo, lembrando vocês que o cinema ele é uma ilusão de ótica, na verdade você não vê movimento. Você vê uma foto atrás da outra tão rapidamente que é passada na sua frente que você tem a impressão que existe um movimento. E nós temos a supercâmera, são 500 quadros. Sabe aquela cena de ação que você vê o ator pulando, gritando, vê aquelas bombas voando, todo aquele detalhamento? É porque são 500 quadros, é muita informação para a nossa vivência, daí a gente vê em slow motion, ou seja, um movimento bem devagar. Então nós temos vários tipos de plano que nós temos dentro da fotografia. A fotografia é exatamente o posicionamento de enquadramento dentro do cinema. A gente vai ver o plano americano, que é da coxa para cima, o plano aberto, quando a pessoa está inteira na tela, mas você está mostrando onde está acontecendo a cena. Plano geral, quando eu quero pegar mais detalhamento ainda. E nós temos o grande plano geral, ou seja, quando eu quero mostrar uma extensão muito grande que está ao fundo do personagem. Mas nós temos a vivência também da parte interna, ou seja, a parte de close. Nós temos ali o plano médio, que é da cintura para cima, para poder mostrar mais o detalhamento da pessoa. Nós temos o primeiro plano. O primeiro plano é quando se mostra em si a pessoa, não se preocupando muito com o fundo. O close é quando você quer mostrar algum detalhe do rosto da pessoa ou uma expressão específica. E o plano detalhe é quando você quer mostrar um olho, quando você quer mostrar suor, quando você quer mostrar uma expressão da boca, qualquer expressão específica que você quer deixar um foco mais claro do sentimento, você faz o plano detalhe. E nós temos então a especificação. O plano geral, ele começa a ver o ambiente, o plano aberto possibilita mais detalhes do personagem do ambiente, o close-up quando se mostra as feições, e o plano de detalhe quando se mostra um detalhe específico do personagem. Nós temos também a questão da angulação. A angulação quando você faz a movimentação de câmera. Unido ao plano, um ângulo de câmera acrescentar a cena alguma categoria de narrativa ou intenção. Lembrando que zenith significa superior, ou seja, acima. Plongée significa mergulho, que é uma expressão muito usada em mergulho, no caso, né? Então, mergulho é o mergulho literal, mergulho dentro d'água, é utilizada essa expressão. Então, o zenital, quando você faz a filmagem do personagem por baixo ou por cima, e o plongée, quando você faz em 45 graus, superior e inferior. E nós temos o enquadramento normal, que é aquele enquadramento em 90 graus que se fica na frente da câmera, ok? E nós temos então duas sensações aqui. Por exemplo, a questão de Batman. Vamos interpretar as duas cenas. Batman, ele tem como principal arma o medo. Então, quando ele está descendo com o plano de baixo, que é um plongée, você está vendo que ele está tendo um contra-plongée, você está tendo que ele vai vindo e vai trazendo a questão do medo para quem está aguardando ele. E nessa parte aqui do plongée normal, que você tem uma filmagem de cima em 45, você está vendo que a imagem do símbolo dele aparece e ele ao final. Ou seja, o que está mais perto da câmera é o mais importante. O que ele está dizendo nessa cena? Está dizendo que a marca Batman é mais importante que o próprio Batman, ou a própria pessoa que assume o papel de Batman. No sentido de que, se esse Batman morre, outra pessoa assume porque a marca, o símbolo dele é mais importante que a própria pessoa. Então esse sentido é dado dentro dessa fotografia, essa linguagem para a gente. E nós temos a sonoplastia. A sonoplastia é uma coisa inumerável que ela vai trazer uma sensação para quem está assistindo o filme. Imagina você ver um filme e você tira o volume. Não tem nada, não acontece nada, mas a sonoplastia vai ser o acréscimo de sons. Então uma experiência imersiva, os primeiros filmes eram mudos até 1917, e, portanto, havia a necessidade de criar experiências sonoras quando as pessoas iam ao cinema. Surge a figura do sonoplasta. Ou seja, nesse plano do cinema mudo, quando você ia no cinema, não tinha som, então você tinha piano tocando para dar exatamente a vivacidade para a cena. Então, quando era uma cena movimentada, o piano é uma música bem movimentada e mais lenta, a música bem mais lenta. Gradativamente, eles começaram a colocar som de passo, som de água, começaram a colocar sons na ação para dar um clima exatamente para o filme que você estava assistindo. E nós temos também o uso das cores. As cores são muito importantes porque dentro do teatro, como dentro do cinema, você tem um clima. Por exemplo, o azul vai dar o clima de tristeza, o clima de frio.
A base do vermelho já é exatamente a questão da vivacidade no movimento. Ok, gente? Nesse vídeo nós falamos sobre cinema, parte número 3. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau.